A paz do Senhor, geração conectada com a palavra, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que, como das outras vezes, assim como o Senhor tem falado fortemente aos nossos corações, hoje, através deste vídeo, Ele também falará conosco. Então fica ligadinho aí e ouça aquilo que Deus preparou para o meu e para o seu coração. A leitura a qual eu quero fazer hoje, se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1 e 2. A Bíblia vai nos contar sobre José, sendo testado ali no Egito. No versículo de número 1 vai nos dizer que ele foi levado ao Egito pelos ismaelitas e ali certo homem chamado Potifar, eunuco de Faraó, estava procurando alguém para que pudesse servi-lo, ou seja, um escravo. E ali ele encontrou José e assim ele o comprou daqueles ismaelitas para que ele pudesse o servir em sua casa. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que o Senhor estava com José e o Senhor o prosperaria grandemente ali no Egito. Quando nós lemos a história de José, sabemos muito bem que desde o início da sua vida, quando ainda estava com seu pai e seus irmãos ali na sua casa, José se destacava entre os seus irmãos. José estava sobressaindo sobre tudo o que seus irmãos faziam, ao ponto de gerar em seus irmãos uma inveja muito, mas muito grande. E a Bíblia vai dizer, então, nós sabemos a história, que o seu pai lhe deu um presente, uma túnica muito bonita, muito bela, de várias cores, e aquilo instigou ainda mais a ira e o ódio de seus irmãos contra ele, ao ponto de lhe lançarem em um poço e depois o venderem. Mas em tudo isto nós vemos a permissão do Deus lá do céu. Mas com tudo isso Deus tinha um propósito. Com tudo isso Deus queria honrar este homem chamado José, porque José havia tomado uma decisão que era honrar ao Senhor, que era honrar ao seu Deus. E por isto, por tomar essa decisão, Deus também o honraria sobremaneira ali na terra do Egito. E a Bíblia vai contar que a partir do momento que ele foi adquirido por Potifar, no capítulo 39, como eu mencionei aqui, a gente vai observar que ele serviu a Potifar da melhor maneira possível. Nunca Potifar havia visto um servo como ele. Ele observou a maneira como José servia, a maneira como ele entregava o seu trabalho e viu, este homem é diferente. E por ser diferente, eu não posso tratá-lo como mais um dos meus escravos. E nós vemos que começa então a ter ali da parte de Potifar com José, ali Potifar começa de uma certa maneira lhe dar alguns privilégios um tanto quanto maiores, mesmo sendo seu servo, seu escravo. Ou seja, ele começou a servir a Potifar não à distância como os outros serviam, mas ele estava agora mais perto de Potifar. Entendeu? Porque Deus o honrou sobremaneira ali na terra do Egito. Mas por quê? Porque José merecia? Não. Mas porque José tomou uma decisão de honrar ao seu Deus, de honrar ao seu Senhor acima de tudo. E quando eu e você, quando nós
tomamos a decisão de colocar Deus como centro de tudo em nossas vidas, de honrá-lo acima de todos, mesmo estando assim em terra estrangeira, como estava José, mesmo com o pecado tão de perto nos rodeando, quando tomamos a decisão de honrar o nosso Deus, Ele também tomará honra em nossas vidas, Ele também nos honrará sobremaneira. Compreende isso? Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, então, que ocorre um episódio em que o diabo, ele queria se aproveitar de José. O diabo, a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor. Entende? Ou seja, ao nosso redor a palavra é bem clara ao dizer que estão os anjos do Senhor. E ao nosso derredor está o diabo, rugindo e bramando como leão, para tentar nos tragar. Se nós pudéssemos, neste instante, eu aqui fazendo esse vídeo e você o assistindo agora, se nós pudéssemos agora abrir os nossos olhos espirituais e olhar ao nosso redor, nós veríamos aqui uma batalha espiritual constante de anjos e de demônios. Demônios que tentam destruir a minha e a sua vida. E com José não era diferente. José era guardado pelo Senhor, José era protegido pelo Senhor, porém o diabo, Satanás, tão de perto rodeava para destruí-lo. E nós vamos ver que ocorre um episódio que mais um dia José estava como outro, servindo a Potifar, cumprindo suas tarefas, cumprindo a sua obra. E José, a Bíblia nos mostra que ele era um homem, um jovem de boa aparência, que atraía a muitos a sua formosura. E ali nós vemos que a mulher de Potifar se interessa nele. E tem então com esse interesse o intuito de levá-lo à cama e junto com ela eles iriam pecar. Então a Bíblia nos mostra que quando José ele se viu ameaçado em tal condição, porque o que muitos não compreendem é que se José tivesse naquele momento cedido ao que aquela mulher queria, ele iria pecar, porque tão certo como ele era formoso, a mulher de Potifar também, usando a expressão aqui bem fácil para se entender, não era de se jogar fora. E se ele tivesse ficado ali, ele iria cair. Nós temos que entender que não somos super crentes, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a falhar e não podemos ficar lá, o pecado está aqui. Eu sei que aquilo é uma fraqueza minha, então eu não posso ficar aqui, eu tenho que fugir. E foi o que José fez quando ela o convidou para se deitar com ela. A Bíblia vai mostrar que José, então, ele corre a ponto dela puxar suas vestes, mas as vestes dele ficam em suas mãos. Vemos que depois que isso ocorre, depois que José foge daquele pecado, depois que ele foge daquele laço do diabo, daquele laço do inimigo, ele ainda é acusado de tentar algo, de tentar repudiar aquela mulher, visto que ela não se agradou do que José havia feito, porque o seu intuito era que ele se deitasse com ela. Vemos que ele é acusado, mesmo sem ter cometido tal erro. E José, ele tinha tudo para dizer, para Deus olhar para o céu e dizer: Senhor, eu guardei a tua palavra, eu fiz a tua vontade, eu não pequei, eu me guardei. Eu não fiz o que estão dizendo, Senhor, como tu pudestes deixar que tudo isso ocorresse a mim. Muitos no lugar de José certamente fariam aquilo, muitos se ficariam revoltados contra Deus, se revoltariam contra ele e diriam: Pai, mas por que tu permitiste que acontecesse isso comigo? Agora estou aqui preso por algo que não cometi. Mas José compreendia que assim como ele havia chegado no Egito, debaixo da mão de Deus, ele também havia chegado na prisão debaixo da mão de Deus e ia sair de lá debaixo das mãos de Deus.
porque o Senhor estava com ele. E eu quero te dizer, não importa onde você está agora, não importa onde o Senhor te colocou, porque foi Ele que te pôs aí, Ele se encarregará de te honrar. Ele se encarregará de que teu nome seja lembrado, porque Ele sabe que você tem guardado a palavra e tem sido fiel para com Ele. Apenas permaneça firme, pois Ele te honrará. Deus abençoe toda geração conectada com a palavra. E eu peço a você, fique firme, não ceda ao pecado, mas faça o querer e a vontade de Deus em sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aí embaixo o que você achou desse vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado, um forte abraço e que Deus abençoe toda geração conectada com a palavra. Amém? Fiquem na paz.